Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, deste sábado, deste início do final da semana e do término do nosso tempo da Páscoa. Encerramos hoje a 7ª semana da Páscoa. Amanhã estaremos vivendo Pentecostes, onde Jesus envia o Espírito Santo sobre os seus discípulos, sobre os seus apóstolos, para que esses saiam em missão completamente fortalecidos pelo poder de Deus, aquele que Jesus concede a quem nele crê e a quem a ele obedece. Iniciemos este nosso encontro com a Mãe da Misericórdia de hoje, nos unindo através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Rezemos juntos, invocando a presença do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia deste sábado nos traz o Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 20 a 25, onde ainda veremos o desenrolar da situação, da conversação de Pedro com Jesus, onde Jesus questiona sobre o amor de Pedro por ele, e também do questionamento de Pedro sobre os outros discípulos. Pedro foi o escolhido a liderar aquele grupo, a ser o chefe, a dar continuidade e o testemunho com a sua vida de todo o amor que ele dedica a Deus, que ele dedica a Jesus Cristo. E agora vamos ver Jesus também falando sobre os outros discípulos e dando uma certa repreendida nas dúvidas de Pedro, para que ele assim toque a sua missão para frente e deixe que cada discípulo também haja da mesma maneira. Vamos com muita atenção ouvir o que o Evangelho nos diz. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Voltando-se, Pedro viu que também o seguia, o discípulo que Jesus mais amava, aquele que na ceia se tinha inclinado sobre seu peito e perguntado: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: E este, Senhor? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu segue-me. Por isso divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que ele não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as pôs por escrito. Nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho que nós acompanhamos hoje é o final dos relatos escritos por João no seu Evangelho, onde nós vemos que após Jesus dar a missão a Pedro de ser o líder, de ser aquele que vai trazer a paz, que vai deixar acalmar os corações das suas ovelhas, que vai
cuidar do seu rebanho, Pedro se preocupa com o que vai ser daquele outro discípulo ao qual Jesus também amava. E Jesus amava com muita intensidade a todos os seus discípulos. E Jesus vê que Pedro, de repente, gostaria de saber tudo isso para comparar as suas missões. De repente, pensando qual missão seria mais importante, de repente, pensando qual missão seria a melhor e a mais confortável. No entanto, Jesus percebe em seu coração e fala com muita autoridade a Pedro: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Ou seja, por que você está preocupado com aquilo que vai acontecer com os teus irmãos discípulos, qual que vai ser a missão dada a cada um deles, se eu já lhe dei a missão para você se preocupar com ela? Seria quase que nós dizermos hoje: cuide da sua vida e deixe que cada um cuide das suas também, né? Então, vemos que Pedro se recebeu uma resposta um tanto dura de Jesus, mas Jesus, a partir do momento da sua ressurreição, ele passa a ser mais firme e mais objetivo em suas respostas aos discípulos, porque é chegada a hora dele deixar este mundo, dele voltar ao Pai, e aqueles que estão empenhados na missão e que estão encarregados de dar continuidade na sua obra, eles devem estar sabendo de tudo, eles devem estar cientes de toda a sua missão, de tudo aquilo que eles devem passar, de todo o sofrimento que vão ter por causa do nome de Jesus, mas também de todo o benefício e de todas as graças que eles irão receber através das promessas de Jesus, da vida eterna e da nossa vivência no reino que Deus nos preparou. Foi com essa certeza e com esse coração empenhado que Maria, nossa Mãe da Misericórdia, também disse sim à sua missão dada por Deus através do anjo, de ser a mãe e de ser uma das maiores anunciadoras da chegada do Filho de Deus, da misericórdia de Deus no meio dos homens. Ela não teve dúvida, ela não quis saber o que seriam das outras pessoas em sua missão, mas ela colocou a sua missão imediatamente em prática. Ela passou a servir a sua prima Isabel, que necessitava de cuidados em sua gravidez, e ela passou a servir a todos aqueles irmãos e irmãs a quem ela encontrava pelo caminho. Olhemos para a humildade, para a obediência e para a fidelidade de Maria e busquemos sempre estarmos imitando em nossa vida para que nós também consigamos chegar a ser e fazer parte desse grande grupo de discípulos e de apóstolos fiéis de Jesus Cristo, colocando em prática tudo aquilo que ele nos ensinou. Meu irmão, minha irmã, convido você agora a fazermos junto, com muita fé e com muita devoção, a oração que Santa Faustina Kowalska compôs para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. João termina o seu evangelho dizendo que Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Jesus, aos nossos olhos, teve uma pequena passagem dentro deste mundo, mas as suas obras se tornaram grandiosas e se perpetuaram por toda a eternidade. Olhemos e reflitamos sobre a nossa vida em relação àquilo que nós estamos entendendo e aquilo que nós estamos fazendo
de acordo com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Meus irmãos e minhas irmãs, terminamos aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste sábado, deste dia. Peçamos que, por intercessão de Maria, Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós, hoje e sempre, todas as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós.